tentar, e não para coletiva, não para responder perguntas, mas para dizer... Dá satisfação, né, Deva? É isso. Os Muito obrigado aos 2 milhões e tanto, a 1 milhão e tantas mil pessoas. Desejo boa sorte à minha opositora. Farei uma oposição permanente, blá, blá, blá. Parabéns ao presidente Lula. Compreendem, eu vou cuidar agora da minha neném, não é? Porque eu me sacrifiquei demais durante a campanha. Verdade. Um beijo para vocês e tchau. Deixa eu dar uma passada lá no Tribunal Superior Eleitoral com a Tainara Lima, em Brasília. Eleição fechada no Brasil, Tainara? Eleição matematicamente fechada. O candidato, né, agora ex-candidato petista Luiz Inácio Lula da Silva, foi eleito presidente da República e tomará posse a partir do dia 1º de janeiro de 2023. Lula, que teve uma grande trajetória aí, desde a sua prisão em 2018, venceu 27 processos e após 12 anos retornou para a presidência da República do Brasil. Agora aqui em Brasília, né, eleitores e simpatizantes de Jair Messias Bolsonaro estão na esplanada agora, é um clima um pouco tenso lá na esplanada dos ministérios, mas os bares estão lotados com pessoas que apoiavam o presidente Lula e simpatizavam também nessa eleição tão acirrada e polarizada em dar apoio ao Lula. Bom, as informações que a gente tem agora, no telão do TSE, são de 99,10% de urnas apuradas, ou seja, não tem como mais mudar o resultado. Luiz Inácio Lula da Silva é o novo presidente da República Federativa do Brasil. Alguma informação, agora há pouco eu falei aqui com os companheiros de mesa, sobre o que vinha se falando antes da eleição, de que possivelmente nós teríamos um terceiro turno, né, com questionamentos, com aquela verificação do Exército, das urnas eletrônicas, do desequilíbrio das inserções de rádio. Alguma informação nesse sentido aí de processos para serem protocolados aí no TSE? Bom, não tem nenhuma informação concreta sobre isso, mas o ministro Alexandre de Moraes já mencionou em suas redes sociais que um terceiro turno seria totalmente contra a democracia brasileira e que todos os processos que foram levados, né, todas as denúncias que foram levadas ao TSE serão analisadas, serão apuradas e se for da competência, serão julgadas pelo crime eleitoral ou pela justiça comum, pelo Código Penal. Então, não temos ainda uma certeza, mas o que já foi falado pelo ministro é que não haveria nenhum terceiro turno, até porque nunca houve antes, e ele tem certeza sobre a transparência do processo eleitoral. Tanto que ele convidou o presidente do Senado Federal, o Pacheco, para acompanhar junto com ele, Rodrigo Pacheco, para acompanhar junto com ele a apuração das urnas, para que ele mostrasse ao Congresso Nacional e principalmente para a população brasileira sobre a transparência do processo eleitoral. Ou seja, os números apontam que Luiz Inácio Lula da Silva foi eleito presidente da República de forma transparente e democrática. Observo aí em Brasília, na esplanada, né, os eleitores de Bolsonaro já estão desmobilizados, já voltaram para casa, e na torre a festa continua. Como é que está aí? Bom, o que a gente tem medo agora, né, é de uma possível briga entre os dois simpatizantes. Mas na esplanada o clima está tenso, o policiamento foi reforçado lá, os eleitores estão correndo pela esplanada, está sendo um clima assim, um pouco de guerra, de revolta. E na torre, os manifestantes pró-Lula, pró-PT, se espalharam, a maioria estão em bares festejando. São muitas imagens que chegam aqui de pessoas em bares festejando como se fosse uma final de Copa do Mundo. Muitos bares transmitiram a apuração das urnas em tempo real, ao vivo. Então, o clima é de comemoração de um lado e de revolta do outro. Então, a gente tem que ficar atento aí até o final da noite para ver o que pode acontecer, porque no momento o clima é bem tenso entre os dois lados, até porque essa foi uma eleição totalmente polarizada, então mesmo se Jair Messias Bolsonaro tivesse ganhado, a gente também não pode dizer que seria
uma vitória pacífica. Então a gente não tem certeza ainda do que pode acontecer, mas o clima é bem tenso. Tainara, e parabéns pelo trabalho ao longo desse dia de hoje, aí no Tribunal Superior Eleitoral. Dê um abraço para o Cláudio, para todos aí, né? E muito obrigado, né? Hein? Você vai ficar por aí mais um pouquinho, né? Para ver se sai o resultado oficial, a proclamação oficial do TSE. Não, já saiu a proclamação oficial do TSE. Aqui no telão do TSE, na minha frente, já está. Luiz Inácio Lula da Silva foi eleito matematicamente, ou seja, esse resultado não tem como mudar. Jair Bolsonaro não tem como mudar. Luiz Inácio Lula da Silva está eleito, matematicamente eleito. Sacramentado, então. Muito obrigado. Valeu, Tainara. Muito obrigado. Bom,